Olá, sejam todos bem-vindos à Semana da Recolocação Profissional. Eu pretendo com essas aulas ajudar, nesse momento de quarentena, de pandemia, alguns profissionais a se posicionarem melhor no mercado, através de dicas, estratégias e a própria minha vivência, que eu já passei por muitas empresas, hoje eu atuo como consultor de empresas, eu faço contratações, treinamentos e dentro dessas estratégias está muito relacionada ao posicionamento, Como é que você vai chegar numa empresa, como é que você vai se posicionar no mercado. E eu vou compartilhar algumas aulas também que eu já fiz, eu vou colocar aqui para vocês também, espero que vocês gostem. Eu queria mandar um abraço para todos que se inscreveram, o meu muito obrigado, eu vejo que tem gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, região sul, Minas Gerais, Goiás, Nordeste, então está sendo muito bacana. Para mim é muito gratificante poder ajudar a cada um de vocês. Espero que sirva e aproveito para dizer, quem tiver alguma dúvida, tem meu grupo no WhatsApp que está na descrição desse vídeo. Vocês podem acessar, eu respondo todas as perguntas lá depois da aula, ok? Ou qualquer coisa deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder. São muitos canais, eu vou tentar responder a todos, ok? Para todo mundo que fez a inscrição também tem o meu e-mail. Quem quiser mandar e-mail, quem precisar de uma força, eu estou aqui disponível, me disponibilizo para ajudar as pessoas. Não estou cobrando nada por isso, é gratuito e vamos em frente. Vamos começar a aula então. Agora que já nos apresentamos, que já vamos começar. O primeiro ponto, que é o ponto mais importante que você tem que ter, é reconheça as suas qualidades. Você precisa fazer uma lista das suas principais qualidades. E eu vou explicar por quê. Porque quando a gente vai em busca de um novo emprego, a gente precisa ser bem específico no que a gente quer. Um currículo generalista, ele não tem chances quando tem um currículo especialista para determinada vaga. Vou dar um exemplo. Surgiu uma vaga no departamento judiciário, no departamento jurídico de uma empresa. Eu sou um advogado, eu entendo de direito penal, eu entendo de direito trabalhista, direito da família, entendo de todo tipo de direito. Eu sou o concorrente A. E chega o concorrente B, que leu muito bem a vaga, leu muito bem a descrição e se posicionou especificamente. No caso dessa vaga, a gente está procurando um advogado trabalhista para lidar com os contratos de contratação e processos judiciais inerentes à saída de qualquer funcionário. Chega um especialista com especialização de direito na área trabalhista, quem você acha que vai ganhar? Esse aqui, é lógico, é o cara que está especializado na área que a empresa está querendo. Então, quando você for procurar um emprego, eu sempre costumo falar, quando você faz as listas das tuas qualidades, dentro do teu perfil, dentro da tua área de atuação, você tem que ser específico nas qualidades que você tem. Um exemplo, eu sou um administrador, é genérico, mas eu sou um administrador focado em vendas. Fatalmente eu vou achar uma vaga de gerente de vendas, de supervisor de vendas, coordenador de vendas. Aí eu recomendo que você faça um currículo especificado para cada área de atuação, ou seja, as suas qualidades de trabalho. Esse currículo ele tem que estar muito direcionado. Lógico, se você for abrangente, você concorre também, pode acontecer de você se colocar no mercado? Pode, mas as chances aumentam quando o entrevistador ou o selecionador, o pessoal do RH ou o diretor da empresa lê o teu currículo e fala, esse cara é bom nisso aqui, esse cara é uma peça que a gente vai precisar. Como é que eles pensam? Eles pensam da seguinte forma, isso é um jogo de xadrez, você precisa de peças especiais para ganhar o jogo. Uma empresa está jogando diariamente, ela joga diariamente produto no mercado, ela lida com concorrente, ela lida com fornecedor, então você tem que ter a noção de que eles vão olhar que eles precisam de uma pessoa que tenha capacidade exata. Quando a gente vem com um currículo muito abrangente, isso não é demonstrado. Então, para demonstrar como é que você vai separar essas qualidades, como é que você vai fazer,
eu vou colocar um outro vídeo aqui para você assistir. É rapidinho, eu já volto. Olá, seja muito bem-vindo à aula 8 do primeiro módulo, o Autofeedback. Agora que você já respondeu as perguntas, onde você reconheceu os seus melhores momentos, os seus piores momentos, refletiu sobre as coisas que fazem importância na sua vida, nós vamos olhar um pouco mais para dentro. Cite 10 coisas que você tem como qualidade, como ponto forte. Pense nas coisas que você faz a diferença e faz muito bem. Pense nas coisas que você faz a diferença, seja na vida de outros ou para você mesmo. Coisas que você gosta e que você faz muito bem. Por que eu digo isso? Porque muita gente tem um péssimo hábito de não reconhecer as suas qualidades. E você tem que se reconhecer. Muita gente acha que qualidade é uma obrigação. Por exemplo, eu sou uma pessoa trabalhadora. Isso é uma qualidade. Não é uma obrigação. Eu não sou obrigado a trabalhar bem. Não sou obrigado a acordar cedo. Não sou obrigado a fazer tantas outras coisas e fazer bem. Eu faço porque eu tenho a expertise de fazê-lo. Então, é isso que você tem que levantar agora. Pense com cuidado, olhe bem para o seu interior e mapeie 10 qualidades que você tem. Quais são os seus 10 pontos fortes? Você tem que trazer isso à tona. Você tem que começar a se enxergar como uma pessoa útil, uma pessoa que faz a diferença, uma pessoa que está inserida num meio, seja ele no profissional, seja no pessoal, no particular. Então você é uma pessoa que faz a diferença. Então quais são as suas 10 qualidades? Pense com calma, coloque uma música suave e vai enumerando. Engraçado é que muita gente, por exemplo, numa entrevista de emprego, quando a gente pede para falar de qualidades, a nossa humildade não deixa a gente falar sobre as nossas qualidades. Errado. Você tem que falar e tem que colocar para fora. Eu sou muito bom nisso, eu faço muito bem aquilo. Para que você realmente passe a imagem de uma pessoa decisiva. Você tem que ser decisivo, você tem que ser fundamental para determinadas coisas. Então, para trazer a sua vida a um grande negócio, você tem que ser fundamental na sua vida. Então, o que você é bom? O que você realmente é bom? Coloque em ordem. Eu sou muito bom nisso, um pouquinho menos nisso. Coloque em ordem. Agora que você já assistiu essa aula, nós vamos trabalhar no seu currículo. Você já fez a lista, você já sabe naquilo que você é bom e você vai montar um currículo para cada especialidade. Como é que você vai montar esse currículo? Você precisa evidenciar as suas conquistas. Vou dar um exemplo. Eu, como supervisor de vendas, aumentei as vendas em 10%. Eu, como gestor de RH, diminuí o absenteísmo. Eu, como supervisor de equipes, eu diminuí o turnover da empresa. Aumentei a rentabilidade. Isso você tem que evidenciar para cada qualidade do seu currículo. Quais são as suas conquistas? Então foca nisso. Foca nisso. Depois a gente vai ter um outro passo, que é escolher as empresas e aprender a ler cada oportunidade. Mas antes disso, você precisa saber exatamente onde você quer chegar. Porque quando você olha uma determinada empresa, determinada oportunidade, você tem chances de crescimento? Essa empresa está alinhada com seus valores, com suas convicções? Porque senão você está trocando a frigideira pela panela quente. E aí não adianta. Você está saindo de um buraco para entrar em outro. E aí fatalmente você não vai ficar nessa empresa. Então, para escolher a empresa, você tem que estar muito bem alinhado com os seus objetivos. Por exemplo, você viu uma vaga de vendedor ou de estagiário. Vamos lá. Qualquer que seja a vaga. E você vê que tem oportunidade de crescimento, tem oportunidade de desenvolver aquilo que você é bom, oportunidade de mostrar que você serve nessa engrenagem da empresa. Você é uma peça fundamental. Então você precisa evidenciar, você vai montar o seu currículo, vai escolher a empresa, vai ler muito bem a vaga, o descritivo da vaga, o que ela oferece. O dinheiro, na verdade, não é que a gente não precisa, mas ele é uma consequência de um trabalho bem feito.
Você precisa ter essa noção. Vou dar um exemplo. Um trabalho bem feito, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu entrei numa empresa quando eu trabalhava CLT e essa empresa tinha 20% de ABS. 20% de ABS é muita coisa. ABS é absenteísmo, para quem não sabe. E tinha 20% de absenteísmo, ou seja, atrasos, faltas, saída mais cedo. Então, tudo não justificado. Não justificado é quando você não tem um motivo, isso não é abonado. Então, o que eu fiz para poder engajar os funcionários? Principalmente, assim como gestor, eu comecei a tratar todo mundo pelo nome. Lógico, eu não lembrava de todo mundo, eu tinha uma equipe muito extensa, eu não conseguia lembrar de todos, mas a maioria eu lembrava pelo nome. E eu falava 3 regrinhas que o cara precisava ter na empresa para poder se destacar, que é chegar no horário, cumprir sua jornada de serviço e sair no horário. Isso é principal. Você consegue fazer com que as pessoas cumpram o seu horário de trabalho. Então essa foi uma medida que eu fiz, que eu reduzi o ABS, como eu falei, ABS é absenteísmo, de 20% para 3%. Isso foi um marco na história da empresa, porque era recorrente. Então, eu era muito bom de conversa com os funcionários, eu sou muito bom de relacionamento. Então eu conseguia fazer com que os funcionários fizessem por mim e não para mim. Ok? Então todo mundo virou uma família. E isso, a pessoa ficava feliz de estar ali. Então isso é uma estratégia. Então quando eu identifiquei que eu era bom, quando me chamaram para esse serviço, olha Ricardo, a tarefa é essa, não é difícil, já passou várias pessoas e não conseguiram. Eu montei meu currículo, pô, eu sou bom nisso, eu posso agregar. E aí eu fui e me dei bem. Então isso é um exemplo. Então quando você escolhe a empresa, enxerga a oportunidade, você precisa estar muito atento se ali realmente tem uma oportunidade. Para o emprego ou o trabalho que você definir, ou seja, a vaga que você quer pegar, seja duradoura. Para que você não fique de galho em galho trocando de empresa. Porque isso é um desgaste. Eu concordo que a gente tem que trocar para evoluir, ok? Não tem nada de errado com isso. Mas a gente precisa focar em entregar o melhor trabalho possível. A segunda parte é como você se porta numa entrevista de emprego. Isso é óbvio, todo mundo já falou, cansou de falar, que você não pode ir vestido de qualquer jeito, você não pode estar de qualquer forma numa entrevista de emprego. Mas o mais importante de uma entrevista de emprego, além da vestimenta, porque você é o seu cartão de visita, né? Então, se o cara tem uma impressão errada, o entrevistador tem uma impressão errada de você, dançou ali. Como você fala. Se você fala pausado, se você está seguro das coisas que você fala, por isso que é interessante você fazer essa lista, porque quando você faz a lista, você já vai sabendo do que você vai falar e o porquê que eles têm que te contratar. Isso é o mais importante, é o convencimento, é a venda, né? É o planejamento do diálogo. Então, se eu vou para uma entrevista de emprego sabendo que eu posso agregar, eu vou falar exatamente o que o cara quer ouvir. Isso é muito legal, porque você fala exatamente o que eles precisam para aquela vaga, para que a empresa cresça. Eles estão focados no crescimento da empresa e você é uma peça que vai ajudar. Então, você tem que saber onde você quer chegar, quais são as suas melhores qualidades, montar o seu currículo e ir em frente. Então, postura na hora da entrevista é muito importante. Chegar alinhado, né? Ouvir mais do que falar é muito importante, porque você começa a raciocinar em cima daquilo que eles estão falando. E, primeiro, toda entrevista de emprego começa com uma apresentação da empresa e você já sabendo o que você pode agregar, você já vai montando na hora a sua história. Tem que ser verdadeira, não é uma história inventada, pelo amor de Deus, não façam isso. É uma história verdadeira, de coração, porque quando eles sentem que existe verdade em você, que você está comprometido, que você quer, e que você tem vontade de crescer dentro daquela empresa, e você tem muito a agregar, fatalmente você vai ser contratado. A próxima dica é network.
Quando você tem um bom network e as pessoas conhecem o seu trabalho, você vai ser indicado, você vai ser reconhecido, porque quando você dá uma referência, por exemplo, a gente pensa que as pessoas nunca vão ligar. Alguns ligam, alguns olham o perfil no Facebook, alguns olham o perfil no Instagram. Não adianta nada você estar procurando uma vaga de emprego, aí você posta no Instagram, #segunda, nem vou sair da cama. Cara, não é isso. Então postura, né, tudo agrupado, também está nisso. Então quando você tem um network, a pessoa sabe que você é fiel, comprometido. Quando você dá uma referência, vou dar um exemplo meu, por exemplo, tá? Quando eu trabalhava CLT, eu precisava de uma vaga de emprego de gerente numa determinada empresa. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eles perguntaram: você tem referências? Eu posso falar com o seu antigo patrão? E o que ele... Fizeram essa pergunta para mim. E o que ele vai falar de você? Cara, é difícil você responder isso. Mas eu tenho confiança no meu trabalho. Eu respondi tintim por tintim. Deu tudo certo porque eu sabia o que eu estava falando. Então o seu network, ele trabalha muito por você. Você tem que estar cercado de pessoas que te agregam. É lógico, a gente pode ter amigos de todo tipo. Isso é normal do ser humano. Mas você tem que ter um círculo de amizades focado em trabalho, por exemplo. Se você está querendo uma recolocação, quem é você no mercado? Como você é visto? Né? Você é visto como um cara preguiçoso, que só se atrasa? Cara, dificilmente você vai ser recolocado. Então, se você tem um comprometimento com a empresa, chega no horário, cumpre a sua jornada de trabalho, não deixa nada para trás e sai no seu horário, porque às vezes sinal de ficar mais não quer dizer eficiência, quer dizer que você não está conseguindo dar conta do seu trabalho. Eu, por exemplo, eu recebo mais de 200 e-mails por dia. Eu não termino meu dia sem responder todos. Todos. Lógico, não vou dizer que algum não fica para trás. Pode ser que aconteça, mas se eu conseguir responder todos, pode ser que eu não vi aquele e-mail, mas se eu ver, eu não fecho o meu computador sem responder todos. Então eu procuro trabalhar até um determinado horário. Então, por exemplo, se eu colocar um target para mim que 6 horas eu paro, 6 horas eu tenho que estar com tudo pronto. Então eu não paro enquanto não tiver tudo pronto. Quer ver uma outra coisa legal? Quando você chega no trabalho, isso é as pessoas vendo você e você tem esse feedback. Você chega no horário, você não fica 2 horas no cafezinho, você não sai para fumar toda hora, você no almoço não fica aqueles 10 minutinhos a mais ou 15 minutinhos a mais, não sei o que, o ônibus. Cara, você vê que você vai se atrasar, sai mais cedo. Isso todo mundo já ouviu, não é mistério para ninguém. Então, se você vê que você vai se atrasar, que você vai ter um problema, sai mais cedo. Procure cumprir com as suas tarefas. As pessoas estão vendo. Por que eu digo isso? O seu network, quando você começa a trabalhar e você começa a ser um destaque, é aquilo que eu falei, ele trabalha por você. Ele vai te recomendar. Numa possível promoção que a gente vai falar na terceira aula, vai falar de promoção, isso está envolvido. Você é um exemplo, também está envolvido com a terceira aula. Até numa própria transição de carreira, que é a segunda aula, você também tem essas referências. Então, como você é visto? Como é que o seu network te vê? Então, você tem que ser muito bem relacionado. Não é puxar o saco, muito menos pagar café, cerveja para o gerente ou para o diretor. Não é isso. Você pode até fazer isso, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, é legal confraternizar com pessoas acima também. É muito bom. Mas o seu network ele tem que estar focado, porque tem pessoas que vão te ajudar. Tem pessoas que vão te reconhecer como líder, como profissional. Eu tive um trabalho, para vocês terem ideia, no meu último dia de trabalho, quando eu comuniquei a minha equipe, que eu tive que comunicar somente no último dia, porque estava entrando uma outra pessoa e eu não queria desmotivar o time inteiro parou quando eu saí da empresa e eu fui aplaudido quando eu saí da empresa. Isso é uma conquista. Então é como as pessoas te veem. Eu converso com todos eles pelo Facebook, pelo Instagram, as pessoas falam: e aí, Ricardo, como é que você está? Eu falo: legal, bacana, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Sempre solícito. Tem uma frase que eu falo,
E essa frase causa muito impacto nas pessoas, porque muita gente não pensa dessa forma. Para você multiplicar, você tem que aprender a dividir. Dividir conhecimento, dividir tempo, dividir atenção. E aí você começa a se destacar, você começa a projetar na sua carreira. Você precisa disso. Então o network é muito importante. Agora eu vou responder algumas perguntas que chegaram para mim via WhatsApp, via e-mail, via site, via um monte de canal. A primeira delas é a respeito das perguntas que são feitas na entrevista, né? Então eu vou falar sobre cada uma delas para que a gente possa entender melhor, ok? Então a primeira pergunta, que é mais temida numa entrevista de emprego, é: quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos de melhoria? Bom, a gente já falou sobre isso, é legal que você pense bem antes disso, já chega com essa resposta sempre na ponta da língua e não tenha vergonha de falar quais são os seus defeitos. E quando você falar os seus defeitos, mas fale também, coloque um adendo sobre o que você está fazendo para melhorar isso, que é bem legal. Essa pergunta, ela é capciosa, ela tem um duplo sentido, né? Eles te perguntam assim: por que devíamos contratá-lo? E aí eu volto lá no começo da aula e falo para você. Quando você sabe as suas qualidades, no que você é bom, você vai responder, essa resposta você tem na ponta da língua. Você deve me contratar porque eu consigo agregar aqui, ali, fazer isso, isso aqui, sou bom nisso, sou fundamental nessa parte, tenho muito conhecimento nisso. Então, essa pergunta, na verdade, ela é decisora. Quando um profissional de RH pergunta para você isso, ele quer ouvir, ele quer sentir segurança, né? Você tem que estar seguro daquilo que você está falando. Por isso a importância de você fazer a lista das suas qualidades e seus defeitos. Uma pergunta muito recorrente é: fale mais sobre você. Cara, nessa hora você tem que contar o que você gosta de fazer. Lógico, não é sair eu gosto de sair para tomar cerveja com os amigos. Não, não é isso, não é isso. Você tem que falar o que você gosta de fazer: ir ao teatro, ir ao cinema, ler bons livros. Os seus hobbies que te enriquecem. Na verdade, você deve listar ou fazer aí um apanhado das coisas que você faz que estão te levando para frente. Então, quando fale mais sobre você: pô, eu gosto de estudar, eu gosto muito da matéria tal, não sei o que, eu gosto muito do assunto no X. Você vai falar sobre as coisas que você gosta, mas que estão te impulsionando para frente dentro do seu objetivo. Uma pergunta também bem recorrente, na verdade eles fazem a mesma pergunta de diversas formas. Quais são as suas principais qualidades e o que as pessoas falam de você que é legal, né? Então você tem que ter conhecimento do teu network e o que ele pensa de você. Então você vai evidenciar nessa pergunta aquilo que já foi perguntado lá atrás: quais são suas qualidades e tal. Então você precisa entender como funciona o teu network, qual a visão que eles têm de você, para que você tenha uma resposta segura. É muito importante que todas as perguntas você tenha de bate-pronto. Então o meu intuito aqui é fazer com que você se familiarize com essas perguntas e gerar ideias para as suas respostas. Assim, não é inventar a resposta, não é decoreba também, não. Essa coisa tem que ser muito verdadeira. Então, quando fala de você, do seu íntimo, você tem que estar muito à vontade. Isso tem que estar evidenciado em uma entrevista de emprego e principalmente a segurança. Você tem que estar seguro do que você está falando. Porque um profissional de RH ele é formado para entender aonde você está pecando. Ele faz uma leitura do seu perfil só de conversar com você. Não é o bicho-papão, não quero botar medo em ninguém, mas eles são habilitados para isso, são profissionais muito capacitados. Então, quando você começa a responder esse tipo de pergunta, eles vão lendo o seu comportamento, a sua forma de respostas, vão sentir segurança, sim ou não, porque esse cara é que vai dar o ponto decisor. Em muitas entrevistas que eu participei, que eu fui decisor, eu sempre perguntava para o RH: qual candidato você gostou mais? Essa pergunta na interna ela acontece.
o diretor, o gestor, o gerente, enfim, a pessoa que vai tomar a decisão final, ela vai perguntar para o RH quais desses você gostou mais. Porque ele é um consultor dentro da empresa. Então, seja verdadeiro e tenha um perfeito entendimento daquilo que você tem à sua volta, ou seja, o que seu network fala de você, quais são seus comportamentos, né? Evidencie suas qualidades. E é isso, essas perguntas, elas são chave e você tem que ter tudo muito de bate-pronto. Tem uma pergunta que ela é bem interessante. Ela pode cair ou não, né? Mas ela é bem interessante. Descreva o seu melhor e o seu pior chefe. Nessa pergunta, eles vão analisar se você aceita bem o comando, como é que você reage à pressão. Eles vão entender como é que você funciona no meio de trabalho. Então, assim, essa não é a hora de você meter o pau no seu antigo chefe. Não é isso mesmo, porque não seria nem ético, né? Não é legal fazer isso. Mas você sim pode falar, olha, meu melhor chefe foi o cara que me reconheceu, ele me deu oportunidade, me transformou, conseguiu uma promoção para mim. O meu pior chefe é aquele que, dando exemplo, né? Isso serve como exemplo. Meu pior chefe é aquele que, por exemplo, ele não dava atenção para mim, ele não respondia meus e-mails. Falta de atenção, cuidado com o time, isso não é legal para um gestor. Então, um gestor de verdade, um gerente, um diretor, ele costuma dar atenção para o time. Então, a administração, a alta gerência e média gerência está muito focada nisso. Então, para você falar um péssimo gestor, o seu pior chefe, você não vai falar, porque ele era estúpido, porque ele era bruto. Bom, isso é um comportamento dele, você não tem nada a ver com isso, aceite isso ou não. Mas o que você pode falar é a maneira como ele fazia a gestão. Isso é muito interessante, porque as pessoas vão perceber que você tem visão do processo, da empresa como um todo, como devem funcionar as coisas. Ok? Então preste bem atenção se essa pergunta cair para você. A próxima pergunta, eles vão te perguntar quais são os seus objetivos profissionais. Aí eles vão olhar se você tem capacidade de planejamento. Os seus objetivos profissionais podem ser quais forem, desde que muito bem planejados. Então, por exemplo, se eu recebesse essa pergunta agora, qual é o seu objetivo profissional, Ricardo, para você me falar agora? Eu ia falar, olha, eu tenho uma intenção de fazer um MBA, eu quero ser um gestor, eu quero ser um médico. Você tem que colocar o seu objetivo de vida. E eles vão entender se essa empresa vai ser uma transição ou se ela vai ser um apoio. É muito importante que eles entendam isso, porque independente do resultado dessa pergunta, ela não vai te desclassificar, mas ela vai dizer para a empresa o que você quer dela em qual momento. Por exemplo, uma vez eu entrevistei um candidato para uma vaga de emprego, ele estava fazendo um curso de Direito. Fato que depois ele ia prestar a OAB, que ele ia seguir a vida dele no direito, que a empresa era uma transição. Não tem nada de errado com isso. Só que eu entendi e eu sabia qual era o tempo dele na empresa e eu procurei trabalhar com ele de maneira a impulsioná-lo para ele conseguir os resultados que ele precisava para que ele rendesse mais e conseguisse pagar a faculdade dele, por exemplo. Agora, se o seu objetivo é você está entrando numa empresa, por exemplo, uma multinacional, você está entrando como estagiário, dando um exemplo agora de fixação da empresa. Pô, eu gostaria muito de ser gerente regional dessa empresa e visitar outros lugares e levar os produtos dessa empresa para outros lugares. Pô, ela está entendendo que o seu objetivo profissional é crescer na carreira até chegar um gerente, um diretor. Isso é bacana também. Então não tem nada de errado com essa pergunta, mas seja muito bem objetivo na sua resposta quanto aos seus objetivos profissionais, porque isso vai passar a visão de planejamento, entendimento do meio ambiente, conhecimento e o quanto você está se preparando para atingir o seu objetivo principal. Tem uma pergunta que cai também, que é: você prefere trabalhar sozinho ou em equipe? Cara, essa pergunta, a gente se pergunta, por que você está me perguntando isso? É lógico que eu vou trabalhar com equipe, eu estou entrando na empresa.
mas eles te perguntam isso para entender qual é o teu perfil. Se você é um perfil isolado, se você é um perfil comunicador, né, executor, comunicador, planejador ou analista. Eu não vou me estender muito sobre esses perfis, mesmo porque aí teria que ser uma quinta aula, né, porque é muito extenso. Mas eles vão entender se você é introspectivo, se você é expansivo, se você se relaciona bem, qual é o teu comportamento na empresa, qual é o teu comportamento que a empresa está precisando, né? E o que eles acham que vai acontecer, né? Porque ela sabe como é que é a vaga. Se você falar, eu prefiro trabalhar sozinho e é uma vaga que você tem que falar com milhões de pessoas todo dia, cara, não vai dar certo, ok? Aí tem mais uma pergunta que essa também é bem duplo sentido. Você costuma levar trabalho para casa? Muitas pessoas podem achar, pô, eu levo, não tenho o menor problema quanto a isso. Sabe o que a empresa pode achar? É engraçado, né? A gente acha que é pró-eficiência, pró-atividade, pró alguma coisa levar trabalho para casa. Nem sempre, nem sempre. Por exemplo, se eu começo a levar muito trabalho para casa, eu já falei isso no começo da aula, pode parecer que você não está dando conta, que você não é capacitado, que você não consegue fazer as coisas. Então, assim, você costuma levar trabalho para casa? Eu responderia, isso é uma opinião minha, Ricardo, Bizan. Eu falo, não levo trabalho para casa. Mesmo porque eu tenho uma vida pessoal. E quando eu prezo a minha vida pessoal, porque são duas vidas, né? A profissional e a pessoal. Você tem que prezar a vida pessoal. Isso é muito bom, a empresa gosta disso, que você tem uma vida social ativa e uma vida profissional resolvida. Então isso é o conjunto das coisas. Você leva muito trabalho para casa, começa a responder e-mail às 3 horas da manhã, cara, alguma coisa de errado tem aí. Então muito cuidado com essa pergunta, não tem problema nenhum, cada um responde do jeito que achar. Minha recomendação, eu falaria, Ricardo Bizan, isso não é uma determinação, e sim uma visão, um compartilhamento de opiniões, eu responderia não, ok? Aí agora vem uma pergunta recorrente. Você teve dificuldade para trabalhar com algum gestor? Por quê? Pô, a gente já falou disso lá atrás. Se acontecerem perguntas recorrentes, é porque a sondagem está acontecendo. Eles querem saber se tudo que você falou lá atrás é verdade. Porque numa situação de entrevista você não tem tempo de ficar pensando, olha, eu respondi tal coisa, então vou falar tal coisa. Não dá tempo. Bate pronto. Eles geralmente conseguem pegar. Aí se você está falando alguma coisa que não é verdade. Então explique se você teve dificuldade de trabalhar com algum gestor, ou se você não teve, não tive, só aquele mesmo que eu falei na pergunta anterior, mas em si eu não tenho problemas com nenhum gestor. Ou tive, além daquele que eu falei na pergunta anterior, eu tive um problema com um gestor que aconteceu isso, não sei o que, blá, blá, blá. Você conta essa história. É legal porque aí você começa a criar vínculo. História cria vínculo. Então é muito interessante, ok? Aí a próxima pergunta que pode cair nessas entrevistas é como você lida com pressão? A resposta que vem à cabeça é não lido. Brincadeira. É assim, como você lida com pressão? Como todo mundo, né? Essa pergunta ela serve porque ela entra, na verdade, quando o ambiente vai te colocar sob teste, né? Você vai ter que estar preparado para isso, você vai ter que ter aí uma disseminação de ideias muito boa, porque preparo psicológico é fundamental, né, para lidar com pressão. E se você titubear nisso aí, eles vão perceber que você não tem inteligência emocional, você não tem preparo psicológico e você pode simplesmente abandonar o emprego na pressão. Mas seja verdadeiro, se você não gosta de pressão, fale. Se você não tem problema com isso, fale. Não tem nada de errado, seja verdadeiro. Porque senão você está pensando só em conseguir a vaga. Chega lá, é um angu sem caroço, você vai se dar muito mal. Então você tem que estar muito alinhado com as coisas que você quer para você. Então essa pergunta é para você dizer, eu lido bem com pressão ou não lido bem com pressão, seja direto. E ela vai te perguntar por quê. Aí você conta alguma história, olha, isso aconteceu. E você se abre, né? Você cria um vínculo novamente, você se abre e a pessoa vai te falar o seguinte, olha, aqui acontece assim,
mas é diferente, a gente costuma dar um apoio. Aí talvez você se sinta até melhor, mas seja verdadeiro. Essa pergunta, ela não tem certo, não tem errado, como todas as outras, mas essa em especial pelo seguinte, eles vão te perguntar, o que é sucesso para você? Eu vou responder por mim e talvez isso sirva de ideia para vocês, porque não tem como passar um conceito. Sucesso para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Então eu vou falar o que é sucesso para mim, para que vocês tenham uma ideia. Sucesso para mim é conseguir ter uma roda de amigos bacana, que me consideram, que me veem como a pessoa que realmente eu sou, como eu quero ser visto. Não tem nada relacionado a dinheiro, porque dinheiro para mim é consequência. Sucesso é ser reconhecido, é ser exemplo, é ser objetivo, é conseguir passar as suas ideias e ser efetivo nas suas comunicações. Quando você consegue, para mim, Ricardo, quando eu consigo atingir, porque fica assim, né? Atinge um, atinge o outro, aí vai, sobe, desce. Então, quando eu consigo atingir numa totalidade, por exemplo, num emprego, num trabalho de consultoria que eu vou fazer numa empresa, e eu consigo atingir um nível disso, para mim eu tenho sucesso. Então, o sucesso ele vem do meu feedback, né? Quando eu recebo um feedback do CEO da empresa, ou do diretor da empresa, ou da pessoa que me contratou, pô, Ricardo, estou gostando do seu trabalho, estou achando bem legal. Isso para mim é sucesso. Sucesso para mim nada tem a ver com dinheiro, com Ferrari, com um apartamento na praia, não tem nada a ver com bens materiais, para mim, ok? Então fica aí de sugestão para você pensar sobre essa pergunta. Uma pergunta recorrente que pode ocorrer é: quanto tempo você pretende trabalhar aqui? Aí a gente volta naquele exemplo que eu falei, né? Se você já falou que você está fazendo, vou voltar no exemplo que eu contratei uma pessoa fazendo direito, né? A pessoa, o tempo dela ali era o tempo da faculdade, né? Então você tem que ser muito objetivo. Olha, eu pretendo trabalhar aqui por conta dos meus objetivos até tal data. Cuidado aí, né? Porque isso aí pode ser um fator decisivo. Ou se você falar, eu quero trabalhar aqui o resto da minha vida, também vai ser um fator decisivo negativo. Então essa pergunta ela tem que ser dosada, bem dosada. Eu vou dar um exemplo. Eu pretendo trabalhar aqui enquanto as condições forem boas para mim. Eu me sentindo bem nessa empresa, eu não tenho por que sair. Essa é uma boa resposta. Fica de ideia aí para vocês. A próxima pergunta está relacionada à pretensão salarial. Devo falar? Não devo falar? O que eu faço agora? Meu Deus, ele está perguntando quanto que eu quero ganhar. Fale. Fale do seu emprego anterior. Se você estiver, por exemplo, voltando para o mercado de trabalho, você tem que sondar primeiro quanto é que os caras estão pagando. E aí, quando você faz essa sondagem, você entende qual o target. Não coloque a menos, não coloque muito a mais, coloque ali no meio termo. Se, por exemplo, eles estão pagando R$2.000, a minha pretensão salarial gira em torno de R$1.800 a R$2.500. Você dá um range, ou seja, uma extensão para o cara te colocar, para que você seja aceito. Então está dentro do que eles estão dispostos a pagar. Você não precisa ser exato, você não precisa acertar na mosca. Isso aqui não é Mega Sena, você não tem que acertar os 6 números, muito pelo contrário. Você tem que dar um range, né? Um apanhado, uma elasticidade, uma opção de mínimo e de máximo. Não tenha medo de falar. Fale convicto, mas como eu falei, faça a pesquisa antes, ok? Agora tem mais uma pergunta que ela é recorrente também, que vai te pegar se você mentiu lá atrás. Como você se descreveria? Aí é simples. Você pega as suas qualidades, fala todas as suas qualidades, o que você gosta de fazer e fala os seus pontos de melhoria e o que você está fazendo para melhorar esses pontos, né? Então, o que você está fazendo proativamente para melhorar esses pontos? E para terminar a pergunta da entrevista de emprego, eles falam o seguinte: por que você quer trabalhar aqui e se você tem mais alguma dúvida sobre a vaga? Nessa parte, você vai tirar todas as suas dúvidas. Seja objetivo, tire as dúvidas mesmo, pergunte sobre horário de almoço, o que você achar, se tem benefício, se não tem, quem é meu chefe, tira todas as dúvidas.
e por que quer trabalhar aqui. E aí você vai dar a cartada final, você vai falar porque eu consigo agregar, porque eu sei fazer isso, porque eu entendo dessa parte, meus resultados anteriores, como eu já disse, me diz que eu consigo agregar para a empresa por conta disso, disso. Você já veio sabatinado de casa, você sabe muito bem qual é o seu potencial, você sabe exatamente aonde você pode agir dentro da empresa e é isso que eles querem ouvir. Mas tem que ser verdadeiro. Se você realmente não tiver a agregar, não inventa. Porque você vai passar 3 meses ali, os caras vão ver que você realmente não serve, vai sujar só a sua carteira, ou você vai ter perda de tempo. Então seja objetivo nas suas respostas, não perca tempo e não faça as pessoas perderem tempo. Agora eu vou responder as perguntas que chegaram também para mim, com dúvidas de o que fazer e o que não fazer depois de uma entrevista de emprego. São dúvidas bacanas e bem-humoradas que eu vou falar um pouquinho mais. Muita gente me pergunta, depois de uma entrevista de emprego, o que eu faço? Devo ligar? Devo mandar e-mail? Como é que eu faço? Ai meu Deus, a ansiedade toma conta e parece namoro novo, né? Será que eu ligo ou vou esperar ele ligar primeiro? O que eu sugiro a você é o seguinte, depois de uma entrevista de emprego, no dia da entrevista inclusive, ao terminar, você pergunte, eu vou ter algum feedback quando você entra em contato? Você pode perguntar isso, porque aí você marca um compromisso de uma resposta. Se a pessoa responde, vou ver e te falo, eu entro em contato, ou seja, isso quer dizer que ela não vai te responder quando ela vai entrar em contato, e pode ser que ela não entre. Nesse momento, eu sugiro que você mande ou um e-mail ou dê apenas uma ligada após 5 dias. Ou 3 dias no mínimo, assim, ou no máximo, né? Então não ligue no dia seguinte, depois de 2 dias também não é legal. Depois de 3 dias começa a ficar bacana, a pessoa já teve tempo de analisar todas as entrevistas e pode ser que você tenha um feedback. Então sim, você deve entrar em contato para poder ter uma resposta. Agora, se a pessoa nesse contato ela ainda não decidimos, já segue a vida. Se ela ligar, ligou, se ela não ligar, você também está procurando. Então o que eu sugiro a você, ligue ou mande e-mail apenas uma vez. Me perguntaram também como não parecer inseguro. Essa resposta praticamente você já tem, né? É simplesmente estudar a sua vida antes de ir para uma entrevista de emprego. Você tem que saber muito bem quem você é. Que ferramenta você pode ser no meio de uma engrenagem. Então quando você sabe essas respostas, com certeza a segurança é um fator recorrente para você. Aí chegou a hora da dinâmica. O que eu faço? A primeira coisa que vem à cabeça, dá para sair correndo? Dá para desistir? Muita gente tem medo de dinâmica. Não tema. Dinâmica é uma coisa muito legal, que ela pode ser inclusive divertida. A dinâmica ela não tem certo, não tem errado. Faça o seu melhor, faça o que estão pedindo. Procure entender bem o que a pessoa está pedindo para você fazer e vá de coração aberto. Dinâmica é muito legal, eu acho fantástico dinâmica. Eu gosto bastante de dinâmica porque quando eu aplico alguma dinâmica, eu consigo colher muitos frutos, muitas informações sobre cada pessoa que está ali. Eu tenho uma habilidade de ler o perfil das pessoas muito rápido. Então, quando eu faço uma dinâmica, eu já consigo discernir sobre cada pessoa. Então, dinâmica, não tenha medo. Vá em frente, não saia correndo, não tenha medo. É isso que eu falo para vocês. Aí me perguntaram também, como eu me preparo? Essa resposta já tem também. Simples. Olhe para você, entenda todos os seus pontos fortes, pontos fracos, quais são os seus objetivos, o que você pode agregar na empresa. E aquilo tudo que eu falei, você vai se dar bem, não tem como, você vai ser um diferencial, porque quando a gente chega para uma entrevista de emprego e você está convicto daquilo que você está falando, nossa, isso é um fator decisório fantástico. Me arrisco a dizer que 70% da entrevista você ganhou aí. Você ganhou aí. Só na tua convicção, na tua certeza e na tua postura. Ok? Então, para se preparar,
De novo, faça esse exercício para que você tenha convicção das coisas que você quer e das coisas que você pode ser e das coisas que você é. Uma pergunta muito interessante é: por que não me chamam? Simples, porque a empresa não precisa de você. Estou brincando. Eles não te chamam porque, assim, às vezes a vaga disponibilizada teve muitos candidatos. E o RH faz um trabalho minucioso para entender cada perfil. Então eles vão mapeando cada perfil para ver se está alinhado com aquilo que a empresa ou que a vaga exige, né? Então tenha calma e aguarde. Se não estão te chamando, alguma coisa está de errada, ok? Reveja seus conceitos, reveja a entrevista, pense, né? Relembre, né? Reveja não, porque não é gravado, mas relembre a entrevista e procure pensar em quais pontos você pode ter não ido tão bem. Não existe fracasso, existe resultados. Então o resultado pode não ser atingido ou pode ter sido atingido, ok? Não existe fracasso. Se você não passar numa entrevista de emprego, não é um fracasso, ok? Então sim, eles olham o perfil, eles veem se você é um cara comunicador, se você é um cara executor, se você é um cara analista, se você é um cara planejador, e como é que está a tua autoestima, como é que está o teu conhecimento, como é que estão os seus objetivos. Então esse é o preparo. Eu estou dando para vocês aí mais ou menos o mapa da mina, que espero que ajude bastante, ok? Me perguntaram também sobre sites de emprego, headhunters, esse tipo de coisa. Funciona? Eu digo que sim, funciona. Isso é um mercado, ele está em ascensão há muito tempo. Pessoas especializadas, eles contratam e são contratados para buscar as pessoas exatas. Então, esses profissionais, eles estão ganhando cada vez mais mercado para que você possa ser muito melhor direcionado, porque eles vão entender o seu real objetivo. E quando você vai contratar um profissional desse, tem diversas empresas aí que fazem esse tipo de trabalho, eu não vou citar nenhuma porque eu não sou patrocinado e não é minha intenção ser também. Você vai para uma entrevista e esse cara entende qual é o seu real potencial e ele realmente te indica, porque as empresas sabem que esse cara aqui, esse recolocador, esse profissional de recolocação, headhunter, ele sabe exatamente o que a vaga precisa. Então é uma interface, é um nicho de mercado bem interessante e sim, se você tiver condições, funciona bastante, ok? Eu vou falar agora sobre currículo. De novo, eu falei lá atrás, lá no começo da aula, sobre currículo, e eu vou dar um formato agora, eu falei o que deveria ter, eu vou falar um formato bem interessante para vocês, ok? Eu vou deixar no meu grupo de WhatsApp um arquivo modelo para que vocês possam fazer um currículo bem objetivo. O currículo, na verdade, ele tem o dever de chamar a atenção do recrutador pelos primeiros 6 segundos. Se sentir aquele estalo, ele vai ler o teu currículo todo. Senão ele vai dar uma olhada, ele já vai desinteressar e aí pode ser que ele se interesse de novo ou não. Mas quando ele se interessa nos 6 primeiros segundos, fatalmente ele vai te dar uma atenção especial. Então para isso você tem que colocar na primeira página do seu currículo, lógico, além do nome, a foto, seu endereço no LinkedIn, os contatos, e-mail, telefone, uma descrição de quem é você em 2 linhas. Profissional, capacitado para gerir, dando um exemplo, né? Eu posso mandar esse arquivo para todos vocês. Depois disso, você coloque a sua idade e quantos anos você tem de carreira profissional, com X anos, com tantos anos de experiência em e trabalhou em empresas como. Aí você põe uma lista de empresas logo de cara, para o cara ver exatamente por onde você passou. Isso é muito resumido. Aí você põe as suas competências, depois você põe a sua formação acadêmica, com todas as formações que você tem, com data de conclusão ou situação em que está, né? Se está em andamento, se está concluído. Depois disso, você vem com cursos complementares. São cursos que você fez e que agregam na sua carreira, por exemplo, inglês, informática, essas coisas assim. Você põe cursos extracurriculares. E depois disso ainda você coloca
atividades extracurriculares. Se você fez um curso, se você ajuda na igreja, se você deu palestra, se você fez algum trabalho voluntário, isso você coloca aqui. Em seguida, sim, aí vem a sua experiência profissional, que eu sugiro você colocar o nome da empresa, o tipo da empresa, o segmento e o tamanho, né? Uma empresa multinacional do segmento de automóveis, por exemplo. Qual era o seu cargo e o tempo que você trabalhou, por exemplo, de 2015 a 2017, ou 2017 atual, né? E aí na descrição do que você fazia lá, você vai colocar suas responsabilidades e suas conquistas. Lembra que eu falei lá no começo das conquistas? Você tem que colocar, você tem que reconhecer as suas conquistas em cada empresa. Então, olha, a minha responsabilidade era gerir um time de vendas, eu consegui diminuir o ABS, como eu já falei, ABS é absenteísmo, eu diminuí o turnover, aumentei as vendas em 10%, entendeu? Então você coloca as suas responsabilidades e o que você atingiu nessa empresa, né? Lógico, dando a especificação daquilo que você quer. Se você está montando um currículo específico para determinada área, nessa parte da experiência você vai colocar o que você fez nessa determinada área, né? Não adianta você colocar, fui atendente de sorveteria, mas eu quero trabalhar em enfermeiro. Você pode ter prática com pessoas, mas não é bem isso que eles estão querendo. Então, dei um exemplo bem extremo para vocês entenderem. Então, quando colocar no currículo, seja específico e coloque sempre as suas responsabilidades e as suas conquistas. Ok? Então, vamos revisar todos os passos dessa primeira aula. Saiba os seus objetivos, esse é o primeiro ponto. Quais são as suas qualidades? Monte os currículos com cada qualidade específico para cada área, escolha bem a empresa, leia bem atentamente a descrição da vaga. Tem gente que publica a vaga, tem uma vaga de emprego, se quem quiser quis. Pô, não é assim. Esse tipo de vaga, não sei se seria legal você se candidatar. Ser verdadeiro, postura, tem que ter aquela postura legal de profissional, porque eles querem uma peça valente, uma peça forte para essa engrenagem e principalmente cuidar muito bem do seu network, dividindo e multiplicando, ok? Então a aula de hoje fica por aqui, eu te vejo na aula de amanhã. Quem quiser, de novo, tem o link do WhatsApp, quem ficou com dúvida, quer dar alguma sugestão, quer falar alguma coisa, um elogio, uma crítica, seja lá o que for, tem o link do WhatsApp na descrição desse vídeo. Você pode acessar o meu site, mandar mensagem para mim, mandar um e-mail. No WhatsApp a gente fala também. Eu estou 100% à disposição de vocês. Eu quero muito que vocês se deem bem. E gostaria muito de saber se, através dessas dicas, alguém conseguiu uma recolocação. Seria muito legal, eu vou ficar muito feliz e quero ser o primeiro na fila para aplaudir. Ok? Então, estamos juntos. Nos vemos amanhã às 8 horas da noite. Até mais. Obrigado.